Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado as leituras falam pra gente, né? Jesus nos ensina que só uma vida integrada com a fé pode nos fazer felizes. Então que sua graça nos ajude nessa caminhada. Então a primeira leitura está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 a 22. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 a 22. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Então, essa primeira leitura, o apóstolo Paulo sublinha que é pela Eucaristia que se dá a profunda relação da pessoa com Cristo. E nele os cristãos se oferecem ao Pai. Além disso, por meio da Eucaristia, os cristãos formam um só corpo. Portanto, a mística e a vida comunitária são geradas por meio da Eucaristia. E esse é o seu valor unificador, o que faz Paulo identificar a comunidade cristã com o próprio corpo de Jesus Cristo. Então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais participar da mesa do Senhor, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 6, versículo 43 a 49. Lucas capítulo 6, versículo 43 a 49. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Por que não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto? Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então, o Evangelho, de São Lucas conclui o discurso da planície, na qual Jesus define seus verdadeiros discípulos. Inicialmente, coloca-nos a imagem da árvore e de seus frutos. Por mais robusta que seja, a árvore que produz apenas folhas e flores infrutíferas é má. O verdadeiro discípulo é aquele que coloca sua fé em seu mestre e manifesta essa sua escolha por meio das boas obras. E depois, Jesus fala da imagem dos alicerces de uma casa. Nela, os alicerces são fundamentais. Assim, na vida cristã, a conversão ao amor de Deus no fiel discipulado de Jesus Cristo é a base segura de alguém que se integra ao grupo dos seguidores do Senhor Jesus. Então, Ele é a rocha firme que sustenta a fidelidade na vida cristã. Então, que nós realmente possamos
fazer o que Jesus nos pede no seu evangelho, né? Que nós possamos, né, sempre ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática, porque assim nós vamos ser, né, nós vamos ser, né, como, né, a casa, né, que o homem, né, que cavou a sua casa, né, construiu uma casa, né, cavou o fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Então, que nós realmente possamos sempre ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática sempre na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.